Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a parceria da TV Assembleia. E nessa edição, recebemos a coordenadora do Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais, a defensora pública Regina Célia Rodrigues Magro. Bem-vinda ao programa, defensora. Obrigada, uma boa tarde a todos e a todas. Bom, antes da gente começar a falar sobre os projetos do Nufand, conta um pouco da sua trajetória na instituição, as comarcas por onde passou. Bom, eu ingressei na Defensoria Pública em 2004. Eu tomei posse na comarca de Iguatemi, onde eu atuei durante 1 ano. E nesse período eu atendi também a comarca de Sete Quedas, que na época não havia defensor lotado. Atendi também em substituição a comarca de Eldorado. Aí eu vim removida para a comarca de Terenos, onde eu atuei durante 3 anos. E, na época de Terenos, também atuei em auxílio ao núcleo de peticionamento de família na capital e atuava em substituição na comarca de Sidrolândia, até que no ano de 2009 eu fui lotada, fui promovida para a comarca de Sidrolândia, onde eu trabalhei durante 5 anos, antes de vir para a capital no ano de 2013, para o núcleo onde eu atuo hoje. E não dá pra gente falar de atendimento sem pensar em quem atende esses assistidos e assistidas, né? E o Nufand foi criado agora em abril de 2022. Qual a importância, defensora, dessa estruturação na atuação de defensoras e defensores no âmbito estadual? Bom, é uma política da administração superior a criação de núcleos especializados, né? O objetivo é um só, o aperfeiçoamento da atuação institucional, né, como um todo, para que possa também dar suporte aos defensores públicos do interior, né, porque o dia a dia do defensor do interior é muito pesado, porque ele atende, via de regra, a maioria das comarcas, uma multiplicidade de matérias. Então, a especialização, né, partindo do núcleo, é para dar maior suporte à atuação institucional. Sim. E o que faz, né, o núcleo de fazenda, moradia e direitos sociais? Bom, o nosso núcleo atende uma gama de matérias bem grande, né? Tudo que disser respeito a demandas envolvendo entes públicos no âmbito do Estado e do município, né, são matérias afetas ao núcleo da Fazenda Pública. Uhum. Nós atuamos na área de registros públicos também. E, recentemente, nós com a criação do núcleo, nós abarcamos a matéria de moradia, o direito social à moradia, que também é trabalhado no núcleo civil, mas hoje, né, o núcleo de moradia, né, que integra a Fazenda Pública, vai atuar tanto na esfera dos imóveis privados, quando há o envolvimento de coletividade, quanto relacionado a imóveis públicos, né? Os imóveis que são objeto de política pública para a população carente. Sim. Bom, e depois daquele período crítico da pandemia, né, em que toda a população precisou se adaptar, a Defensoria passou a sentir os impactos daquele momento terrível, né, do ápice, do pico da Covid, com relação aos atendimentos à moradia, né? Como que foi, como tem sido essa atuação do Nufand com relação à moradia? Bom, a moradia, como eu acabei de te falar, ela é um assunto que atinge tanto o núcleo de fazenda pública quanto o núcleo civil. Porque as pessoas que têm, por exemplo, um imóvel locado de um particular e não consegue pagar o aluguel, ela tem que se socorrer dos serviços do NUCOM, que é o núcleo civil. Né? O núcleo da Fazenda Pública é mais voltado a quem tem imóvel de política habitacional pública. Esses imóveis que são comercializados pela AGEAB ou pela AMASF, né? Que são objeto de sorteio público à população carente. Então, são esses imóveis que são relacionados diretamente com a nossa demanda diária, né? Eles muitas vezes, os assistidos muitas vezes encontram um problema para ter acesso a esses imóveis no processo seletivo, ou mesmo depois do processo seletivo, na execução do contrato, quando eles encontram dificuldade para pagar as prestações e sofrem ações de reintegração de posse, né? Então, a questão da moradia, ela é uma questão
bem ampla e bem complexa. E nós atuamos também no âmbito coletivo, né? Existem situações que as famílias estão vivendo um momento de difícil situação econômica, acabam por invadir imóveis, né? Lotes públicos, ou se invadir algum imóvel que esteja fechado, de alguma agência habitacional que ainda esteja em processo, né, de distribuição, eles vêm para as varas de fazenda pública, essas demandas, e aí nós temos que atuar para tentar auxiliá-los a resolucionar esse conflito. As remoções de áreas públicas, elas são muito complicadas, são muito delicadas. O que acontece? A legislação permite ao proprietário, seja ele particular ou público, né, logo que ele sofre o denominado esbulho possessório, que ele promova atos próprios, né, de reintegração à sua posse. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a demanda chega até nós, já aconteceu uma remoção daquela população em situação de vulnerabilidade social, que foi o que ocorreu no início do mês de junho passado, né, quando chegou até nós a notícia pelos meios de comunicação, porque infelizmente não fomos procurados por nenhum dos ocupantes da área, né, em tempo de atuar preventivamente, e quando chegou até nós a notícia, a remoção já havia ocorrido. Ocorreu e em 2 oportunidades, porque houveram 2, né, tentativas de ocupação. Então, a gente interveio quando foi provocado a chamar essa população, esses ocupantes, a tentativa de uma composição com os entes públicos. Foi o que aconteceu. Uhum. Isso vai de encontro com a nossa próxima pergunta, que uma das atribuições do Nufand é essa visita em loco, principalmente essas pessoas que se encontram em estado de grande vulnerabilidade, né, doutora? E há pouco mais de um mês esse grupo ocupou essa região, esse espaço, né, lá no Los Angeles, e a defensora acabou de nos dizer que a defensoria não foi procurada. Então, fala pra gente como pessoas, né, grupos assim, podem buscar o auxílio da defensoria, quando eles não possuem moradia, né, no caso. Bom, nós temos um grupo formado por 4 defensores públicos que atuam nessa área. A gente atende diariamente no núcleo no Antônio Maria Coelho, né? E a gente presta todo tipo de informação à população relacionada a todas as temáticas, em especial à moradia. Infelizmente, essas populações, em razão dessa situação de muita vulnerabilidade, acaba que só depois que acontece, sofre, né, uma remoção forçada, ela vem à defensoria ou, às vezes, procura um dos membros do Poder Executivo para intervir, ou algum dos parlamentares da Câmara Municipal, que nos faz essa ponte, quando eles não vêm até a defensoria. E aí nós agendamos uma reunião, né, em que esteve presente alguns representantes desse grupo de ocupantes, as agências habitacionais do município e do estado, e um representante da sociedade civil de uma entidade que atende, né, pessoas hipossuficientes. E na oportunidade a gente conseguiu entabular o acordo que era possível para dar uma assistência emergencial a essas famílias. O que eles precisavam muito, né, e pleiteavam era o acesso à moradia, que infelizmente, se tratando de imóvel público, a gente não tem como buscar uma medida judicial para atender de imediato. Porque o direito à moradia, embora ele esteja previsto na Constituição, ele não é um direito que o poder público está obrigado a atender de pronto e a todos, né? A Constituição, ela traz como um dever dos entes públicos em todas as esferas a obrigação de promover política habitacional para a população vulnerável, fornecer a casa, né? E para que as pessoas tenham acesso a essa moradia da política pública, elas precisam se inscrever nos órgãos, se sujeitar ao processo seletivo, né, em que são feitas avaliação
social da família, socioeconômica, são Sim. formados os grupos, existem grupos preferenciais, e essas famílias concorrem em igualdade de condições num processo de sorteio público, em que todos têm o mesmo direito de concorrência. Então, a gente não tinha como atender a essas pessoas que foram removidas do Jardim Los Angeles com uma unidade habitacional, nem havia medida judicial que pudesse assegurar isso a elas. Então, o que foi feito é viabilizar o acesso deles a alguns benefícios sociais que podiam atender uma situação emergencial, de acesso a um programa novo lançado pelo município, denominado Recomeçar Moradia. Então, foi feita uma ação no CRAS, em que essas pessoas foram credenciadas junto à MASF, foram encaminhadas para fazer, nesta ação, o CAD único, que é um cadastro indispensável para que eles possam ter acesso aos programas públicos, né, de transferência de renda. Nesta ação também foram cadastrados e está sendo feita a requisição de documentos como certidões de nascimento, casamento, e eles tiveram acesso à cesta básica, que é um atendimento emergencial, e terão acesso a um documento, né, o RG, a cédula de identidade, para quem teve o seu documento extraviado, perdido, né? Então, a gente está ainda em diligências para que eles possam ter acesso a esses benefícios que têm previsão legal e que, na condição que eles estavam, eles faziam jus. Ainda estamos em processo, a MASF ainda está em processo de implantação do Recomeçar Moradia, através do qual essas famílias terão acesso a um benefício de R$500 mensais para poder custear, né, uma habitação. Agora, passando um pouco para a parte dos direitos sociais, recentemente o Nufand conseguiu na Justiça determinar que o município de Campo Grande disponibilize uma vaga em uma residência inclusiva para um assistido em situação de cárcere, né? E explica para a gente como que foi a atuação do Nufand nesse caso, porque nós temos o NUSPEN, temos o NUDED, né? Como Correto. que foi a atuação do Nufand nesse caso? Ok, bom, o defensor público da área de execução da pena provocou a Defensoria Pública de Direitos Humanos, o NUDED, nosso núcleo, doutor Matheus, né, com esta demanda relacionada à saúde, né, do preso. E o NUDED imediatamente expediu ofícios, né, aos órgãos municipais e estadual, pleiteando medidas de atendimento, né, tendo em vista que a gente promove a defesa dos direitos humanos através daquele núcleo. Aguardou-se uma resposta dos entes públicos, uma subsecretaria de Direitos Humanos do município respondeu, informando que o caso era de atribuição da Secretaria de Assistência Social, e o NUDED permaneceu aguardando alguns dias para que obtivesse uma resposta. Essa resposta não chegava. Então, foi encaminhado o caso ao NAS, que é o nosso núcleo de saúde, e a coordenação do NAS entrou em contato conosco, porque apesar do preso apresentar um problema de saúde grave, a demanda dele era relacionada a direito social e não a direito à saúde, porque ele havia obtido na execução da pena o direito de fazer o tratamento em domicílio, porque ele sofreu, né, acidente vascular cerebral e deixou ele completamente incapacitado, necessitando de cuidados diários, né, de terceiros. Estava sendo cuidado pelo pai, mas o pai foi acometido de algumas enfermidades e ficou impossibilitado de continuar dando assistência ao filho. Então, nesse intermédio, como nós não obtivemos um resultado administrativo, uma resposta administrativa da prefeitura, nós tivemos que ingressar com uma medida judicial, o Nufand ingressou, veio o encaminhamento do NAS, ingressamos com uma ação, tentamos antes de ingressar com a ação, um contato com a SAS, mas a resposta é de que tinha sido inserido no sistema o pedido, estava aguardando e não havia previsão de concessão da vaga. Então, nós ingressamos com uma medida judicial e demonstramos com documentos que a gravidade do estado de saúde dele demandava, né, a inserção dele
nesse tipo de benefício social, que é a inserção numa residência, chamada residência inclusiva, que existe também para outros tipos de casos, né? Sim. Quando a pessoa não tem condições de se manter por sua própria conta, numa casa própria ou junto da sua família, para que ele possa receber cuidados, né, de um cuidador lá, porque ele, na verdade, não necessitava de um enfermeiro, ele não necessitava de um home care, que é um atendimento de saúde, ele necessitava de um cuidador, de um local para morar, porque ele não podia permanecer no cárcere sem assistência, né? As assistências do dia a dia, ele não tinha condições de se alimentar, se higienizar, tomar medicação e ter um controle adequado das suas doenças, né? Da sua enfermidade. Gente, não, realmente não era só saúde mesmo, era um direito social mesmo. E mais uma vez a Defensoria conseguiu, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre compra e venda de carros e os riscos de não passar esse bem imediatamente para o nome do comprador. Fique com a gente. Voltamos com o Defensoria Explica e nesse bloco vamos falar sobre os riscos de vender um automóvel e não passar esse bem para o nome do comprador imediatamente. Bom, vamos lá. Doutora, quero comprar um automóvel, vi um anúncio na internet, achei um anúncio numa garagem de compra e venda. Como eu devo formalizar esse contrato de compra e venda? Bom, o comprador precisa ter alguns cuidados. Precisa verificar no Detran, através da placa e do número do Renavan do veículo, os débitos pendentes, existentes e pendentes. Precisa fazer uma pesquisa também na Secretaria de Fazenda do Estado, porque alguns débitos de IPVA acabam sendo inscritos em dívida ativa, eles saem da tela do Detran e vão para a inscrição na dívida ativa, protesto e execução fiscal. Então, o pretenso comprador precisa ter o cuidado de verificar quais são os débitos que estão pendentes. Um outro fator que deve ser verificado, se quem está vendendo é o proprietário do veículo, se é o nome dele que está lá no Detran ou se é de um terceiro. Por quê? Não se recomenda adquirir um veículo de terceiro que não seja aquele nome de quem está registrado no Detran, só pela simples transmissão daquele documento anteriormente conhecido como DUT, né, muito popularmente conhecido, que hoje tem um outro nome, o ATPV, né, a simples tradição daquele documento não possibilita ao adquirente comparecer no Detran e de pronto promover a sua transferência. Então, o comprador tem que ter vários cuidados e este é fundamental. Porque se tiver em nome de terceiro ou quarto esse veículo, ele não consegue pular aquela cadeia de transmissão, porque possivelmente aquele em nome de quem está registrado pode ter feito uma alegação de venda no órgão de trânsito, e essa alegação de venda precisa antes ser regularizada, precisa ser feito um processo de transferência para o nome daquela pessoa que está tentando lhe vender o veículo, para só então depois ser transferido para o próximo adquirente. Um outro cuidado é se o veículo tem um ônus, se ele tem um gravame, se ele é um veículo objeto de financiamento. Nossa, não se recomenda comprar veículos e não é permitido, é vedado a transferência de veículo que é financiado sem a anuência do banco, do agente financiador. Porque ele não tem a propriedade do veículo. Quando você adquire mediante financiamento, você não é dono do veículo. Você só o será quando quitar as parcelas. E se você transmitir esse veículo desta forma irregular, quem comprar pode perder o veículo. E quem vender pode ter seu nome inscrito no SPC Serasa, pode ter seu nome protestado se o adquirente não pagar as parcelas, pode ter seu nome lançado na dívida ativa se o comprador não pagar o IPVA, pode ter os pontos de infrações praticadas por quem estiver na condução lançados no seu prontuário, pode vir a sofrer um processo de suspensão de CNH. Então, as consequências são muitas e
muito grande é o prejuízo de quem não se acautela, né, de tomar esses cuidados. E ao vender, qual é a providência? Promover imediatamente a comunicação ao Detran, porque só através dela o vendedor se livra de responsabilidade de quaisquer fatos ou dívidas que venham a incidir daquela data em diante, em relação ao veículo. Se isso não for feito, se ele de boa fé esperar que o comprador vá lá espontaneamente promover a transferência e não fizer, né, não cumprir a obrigação que está prevista no Código de Trânsito, que é comunicar formalmente o órgão de trânsito, seja indo até lá e fazendo a comunicação gratuitamente, sem qualquer custo, ou quando vai reconhecer firma no cartório daquele documento de venda, ele pode pagar uma taxa no cartório, o cartório enviar a comunicação para o órgão de trânsito. Mas esse é um ônus do vendedor. E se ele não promover, ele vai arcar com consequências gravíssimas. Bom, a defensora aí passou uma lista, né, de regras antes de passar esse carro para frente numa venda aí. Mas voltando um pouco ainda para falar sobre os reflexos da pandemia, muitas famílias se endividaram e desfizeram de automóveis, venderam. Dessa lista aí que a gente precisa seguir para vender um carro ou para comprar um carro, quais os erros mais comuns que aconteceu agora das famílias que foram se desfazendo de carro? Dá para listar assim, os erros mais comuns que acontecem? Não, os erros são fatalmente esses. A pessoa vende veículo financiado, não procura orientação jurídica, né? Às vezes faz um contrato verbal, ou às vezes faz um contrato particular. Só que o contrato particular, ele não produz efeitos em relação ao Estado, ao Detran. O contrato feito entre comprador e vendedor, se comprador e vendedor fizerem um contrato, pagamento parcelado, né? Aquele contrato quando é vendido um veículo financiado em que o outro assume as parcelas, né? Esse contrato só tem valor entre as partes. É o famoso, né, contrato de gaveta que todo mundo fala ou não? No âmbito do veículo, porque ele não se presta a produzir efeitos em relação a terceiros, ao Detran, ao Estado. Você não pode opor, né, numa ação de cobrança, numa ação de execução fiscal, um contrato desse e falar, mas eu vendi o veículo. Ora, mas se você não comunicou ao órgão de trânsito, a legislação tributária do Estado responsabiliza o alienante, vendedor, pelos tributos, se ele não fez a comunicação da venda. Ele é responsável tributário. Por isso, muitos nos procuram já quando a situação já está lá na Fazenda Pública do Estado, já está na dívida ativa. Aí, o que já foi lançado na dívida ativa, não é possível, né, se afastar essa responsabilidade, porque tem uma previsão legal. E, às vezes, a pessoa ignora a existência dessa lei tributária, não sabe, não tem conhecimento, não se informa antes de fazer, né, a negociação, e aí se depara com uma dívida que às vezes é impagável, né? A gente atende às vezes pessoas que venderam o veículo há mais de 10 anos. Não guardaram uma cópia deste documento que foi assinado, entregue para o comprador, não fizeram alegação de venda e hoje estão sofrendo processos no Detran para suspensão da CNH, estão com dívida ativa inscrita no Estado, não tem como pagar, ficam com o nome protestado, sem ter acesso ao crédito, porque estão com restrição. E a gente não pode fazer nada em determinadas situações como essa, porque a lei comina ao vendedor a obrigação legal de comunicar o órgão de trânsito. E a lei tributária, por sua vez, atribui ao alienante a responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos daquele veículo, se ele não fez a comunicação ao órgão de trânsito. E aí a gente, infelizmente, tem que dizer para o assistido que pouco ou nada pode ser feito. Muitos até nem se lembram o nome do comprador. Quando o vendedor tem o nome,
sabe um endereço, uma profissão, a gente efetua diligências para localização. Se não localiza, a gente ajuiza a ação mesmo assim, em nome do comprador, para que o juiz comine a ele a obrigação de promover a transferência do veículo, o Detran de lançar no sistema aquela venda, ainda que não se tenha, né, o DUT assinado, se fizer prova durante o processo de que realmente aquele veículo foi vendido em determinada ocasião, é possível se obter uma sentença que determine o lançamento, ainda que tardio, daquela venda no sistema do Detran, mas essa sentença não exonera o devedor de pagar os impostos atrasados do IPVA, as taxas de licenciamento que já foram lançadas. Então, a gente não consegue resolver todos os problemas de quem vende um veículo e não se acautela de guardar uma cópia do documento, de fazer uma alegação de venda. Então, é muito importante que as pessoas, né, tenham consciência de que o veículo não é um bem como um móvel qualquer, é um bem móvel especial, que tem registro público, então ele necessita que a gente pratique atos tendentes a resguardo do nosso direito, né, quando aliena ele. E quando vê aí, tá com uma dívida, como a defensora falou, impagável. É bom ficar bem atento a todas as regras e a todas as normas, né, que devem ser cumpridas, né, defensora? A gente está à disposição para a orientação de toda a população, né? A gente atende cotidianamente, né, as pessoas que nos procuram. Nós temos agendamento virtual, que é feito, as pessoas não precisam ir presencialmente para agendar um horário, podem entrar na plataforma, né, informar qual tipo de demanda, serão agendados e serão atendidos. Se o assunto for urgente, nós temos, né, situações de plantão, né, o atendimento feito em regime de plantão. Mas a gente sempre está à disposição da população para todo tipo de orientação. É isso aí. Bom, o nosso tempo ele vai se esvaindo, é muito rápido, não dá para falar sobre tudo. E eu agradeço muito hoje a sua participação nessa edição, defensora, e já faço um convite para uma próxima oportunidade. Ok, nós é que agradecemos, né? É sempre muito bom a gente ter um espaço onde a gente possa divulgar o trabalho da instituição. As pessoas, às vezes, sabem que esse defensor existe, mas não sabem qual é o trabalho, as atividades que a gente desempenha. Então, é sempre bom ter esse espaço. Muito obrigada a todos. Bom, o Defensoria Explica fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Há 40 anos acreditando em uma nova história para você.